Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, que é o livro que nós estamos expondo nas quartas-feiras. Filipenses capítulo 1, nós ainda estamos no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 26. Filipenses capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 26. Filipenses 1, do 18 ao 26. Podemos ler, irmãos? Amém? Vamos ler então, diz assim a palavra de Deus: Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos muito gratos pelo privilégio de ouvir Tua palavra, pelo privilégio de compreendê-la através do esclarecimento do Teu Espírito Santo sobre nossas mentes. Queremos, ó Deus, nesta noite, ter uma compreensão maior sobre o que significa, ó Pai, viver em paz diante da expectativa da morte. Ajuda-nos a ter esta compreensão, Senhor, para que possamos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, termos uma vida na qual nós possamos viver sem temor da morte. Ajuda-nos a compreender pela exposição da Tua palavra nesta noite. Amém. Irmãos, se vocês forem numa livraria, seja ela secular ou evangélica, sempre vão ter aqueles livros conhecidos como livros de autoajuda. E esses livros sempre estão ensinando alguma coisa, sempre tentando ensinar como viver melhor, dando dicas como viver melhor. 10 maneiras de fazer isso, 10 maneiras de fazer aquilo, como ser isso, como ser aquilo. Mas você nunca vai encontrar um livro, ou pelo menos eu nunca encontrei, um que lhe explique ou lhe ensine ou lhe mostre como morrer melhor. Eu não estou falando de suicídio, estou falando dessa morte natural que cada um de nós vai ter que passar por ela um dia, seja ela pela velhice, seja pela doença, seja por algum acidente fatídico. Você nunca vai encontrar um livro que lhe diga qual a melhor forma de se encontrar com a morte. Sempre nós, seres humanos, estamos mais voltados para a vida do que para a morte. Nós damos as costas para essa realidade, que é uma realidade. A estatística é bem básica, né? Para cada pessoa viva, uma morte. Para cada um de nós, há uma morte reservada. Paulo sabia disso. Como os irmãos sabem, nós estamos aprendendo no livro de Filipenses a como ter a paz de Cristo em toda e qualquer circunstância. Paulo está diante aqui de uma situação a qual ele está preso, mas ele tem consciência de que esta prisão também poderá resultar em morte. Como ele lidou com isso, com essa possibilidade da morte, é que nós vamos aprender hoje como nós também podemos lidar com essa possibilidade da morte, que nos assusta tanto, né? E apesar de sermos cristãos, termos nossas convicções, quem não se assusta com a morte por algum motivo pessoal? Vamos ver então o que é que Paulo fala sobre isso. No verso 18, que ainda fala do assunto anterior que nós estávamos na última quarta-feira, ele diz assim: Todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me alegro,
Sim, sempre me alegrarei. Eu acho impressionante essa colocação de Paulo. A fé que esse homem tinha na realidade que Deus fazia, nas realidades que Deus transformava na vida dele. Ele diz: eu me alegro, porque Cristo está sendo pregado de uma forma ou de outra, e quero dizer uma coisa para vocês: eu sempre me alegrarei. Ele está dizendo que não importa a circunstância pela qual ele passe, mas que ele sempre terá alegrias. Ele acredita que Deus sempre produzirá alegrias na vida dele. Isso é uma convicção maravilhosa para se viver. Isso é uma forma de se viver muito prazerosa. Isso não é um positivismo. Isso não é uma pessoa que simplesmente pensa positivo. Não é uma pessoa otimista. É uma pessoa que confia em Deus. Nos versos anteriores tem aquele verso lá que ele diz, né? Nós vimos já no capítulo 1, quando ele diz assim, que ele tem certeza de que aquele que começou a boa obra nele há de terminá-la. Então ele tem uma convicção de que as alegrias sempre virão. E aí ele continua dizendo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Agora entra a coisa interessante, ele está preso, né? E ele está dizendo assim: eu tenho certeza que as orações que vocês têm feito, e que a atuação do Espírito de Deus na minha vida, de uma forma ou de outra, vai me trazer libertação. Irmãos, ele está querendo dizer o seguinte: que Deus vai tirá-lo daquela prisão, seja tirando da prisão para ele voltar à vida normal dele, ou seja tirando daquela prisão para a morte. As duas coisas ele considerava libertação. Tanto sair daquela prisão para voltar à sua vida normal, como sair daquela prisão para a morte. Veja só o que ele diz no verso 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém? Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, ele está dizendo. Cristo vai ser reconhecido, magnificado, visto em qualquer coisa que aconteça com o meu corpo. Mesmo que eu fique preso, Deus apresentará a sua glória eu nessa prisão. Se eu sair daqui morto, Deus será glorificado através da minha morte também. Paulo tinha uma convicção plena na vida dele. Tudo o que ele fazia ou o que acontecesse com ele tinha um significado eterno, era para a glória de Deus. No verso 21, ele diz um versículo muito conhecido: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver para Paulo é estar, preste bastante atenção nisso, viver para Paulo é estar em Cristo. Morrer para Paulo é estar com Cristo. Não tem diferença nenhuma. Vivendo, Cristo está em Paulo. Morrendo, Paulo está com Cristo. Então para ele não fazia diferença alguma. Tanto caminhar nessa terra como ir para a eternidade, em todas essas duas situações, a comunhão que ele estabelecia com Cristo era tão grande, que ele não tinha uma diferença entre morte e vida, apenas de distância. Aqui, ele precisava buscar essa presença. Na eternidade, essa presença seria dele para sempre. Que maravilhoso, né? E se Paulo continuasse vivendo? Qual era a expectativa dele se ele continuasse vivendo? Ele começa a descrever essa expectativa no verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Primeira coisa, ele diz: se eu continuar vivendo, eu sei que eu vou continuar gerando frutos. Então isso deixava ele meio naquele impasse. Ficar aqui me faz gerar frutos. Ficar aqui me faz ser um abençoador. Me dá significado, porque eu sou uma bênção. Eu abençoo a vida de pessoas. Aí no verso 23, ele diz o seguinte: ora, de um e do outro lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo se sente dividido, mas ele diz assim: mas eu sei que eu posso gerar frutos se eu continuar aqui nessa terra, mas eu também penso em estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não tem ele tenta comparar e diz: não tem como comparar. Estar com Cristo é muito bom, é muito maravilhoso. Aí se você perguntasse naquela época, Paulo,
como é que você tem certeza de que estar com Cristo é tão maravilhoso? Você já foi para o céu por acaso? Ele ia dizer: estar com Cristo aqui é maravilhoso demais. E se estar com Ele aqui, que não é uma completude, né? Apenas parcialmente em comunhão, porque não temos a presença dele de maneira gloriosa como deveríamos ter. Se essa pequena presença já é tão maravilhosa, então Paulo começa a imaginar essa presença de maneira gloriosa. É isso que ele está querendo dizer para nós. É incomparável, não dá para comparar. Se um instante de oração para nós é tão gloriosamente abençoador, se nos traz tanta paz e alegria, se um instante de ouvir a palavra de Deus nos traz tanto conforto e refrigério, se um instante que a gente louva a Deus, a gente se sente tão bem e tão alegre, então os irmãos comparem isso com não um instante, mas com a eternidade toda. É isso que Paulo está dizendo. É incomparável, não dá para comparar. Mas só vai dizer isso quem tiver uma pequena experiência agora. Ninguém que não tiver uma pequena experiência com Cristo agora vai poder dizer: ah, eu queria mais. Deve ser incomparável ter mais, deve ser maravilhoso ter mais. Quem não tiver essa experiência agora, não vai poder de maneira alguma imaginar essa experiência maior. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É preciso experimentar um pouco aqui para querer o mais de lá. É isso que eu estou dizendo. Então Paulo, se continuasse vivendo, tinha outras coisas. No verso 24 ele diz assim: mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. Por causa da igreja, Paulo amava a igreja. Ele diz: por causa da igreja eu sei que é necessário eu permanecer por aqui, eu sei que é necessário eu permanecer vivo, eu sei que é necessário eu ficar no vosso meio, por causa da igreja. Ele sabia que ele era importante na causa da igreja. E no verso 25 ele diz assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e a alegria da fé. Ele disse, acho que ele queria dizer para os irmãos: mas não se preocupe, eu não estou a fim de morrer. Eu quero colaborar com vocês, eu quero fazer que vocês cresçam mais na alegria, na fé. Eu quero continuar sendo abençoador da vida de vocês, quero continuar falando do amor de Cristo, quero continuar ministrando a vocês a verdade do Senhor. Não estou a fim de morrer, só estou dizendo, talvez ele estava querendo dizer isso, né? Que incomparável é, que não tem comparação, não tem. E no verso 26 ele diz assim: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O último objetivo dele era o seguinte: é que o pessoal glorificasse a Cristo por ele permanecer vivo, por ele sair da prisão. A alegria dele não é sair da prisão simplesmente, mas que as pessoas vissem que a saída dele era para a glória de Deus. Os irmãos estão percebendo então que é uma pessoa, um cristão, que vive para Cristo e realmente viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele está na presença de Cristo não só na pessoa que ele é, mas em tudo o que ele imagina fazer, planeja fazer. Tudo está voltado para Cristo. Você sabe a diferença que isso pode fazer na sua vida? Nós falamos disso na quarta-feira passada. Quando a gente centraliza a vida da gente só em Cristo. Quando nossos planos, quando nossas metas, quando nossos projetos estão todos voltados para a glória de Cristo, para que Cristo seja engrandecido em nós, todas as coisas mudam. Paulo não vê comparação, e se a gente for comparar, tem um teólogo chamado William Hendricks, escreveu um comentário do Novo Testamento. Ele fez uma comparação sobre nós aqui com Cristo e nós lá na eternidade. Aqui, uma residência temporária. Aqui é um lugar onde nós estamos de passagem. Lá, um lar permanente. Que coisa maravilhosa, né? Aqui, sofrimento misturado com alegria. Às vezes a gente tem um momento de alegria de manhã e um momento de grande sofrimento à tarde. Ou às vezes tem dias de alegria e mais alguns dias de sofrimento. Lá, alegria sem sofrimento. Aqui, sofrimento de tempos em tempos. Lá, alegria sem cessar. Aqui, estamos ausentes do Senhor. Temos que buscar a presença dEle. Nós, como pastores, ficamos dizendo para você: ore, leia a Bíblia, venha para os cultos. Você tem que buscar a presença do Senhor, né? Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Aqui, lá, a presença do Senhor, diz a palavra de Deus,
é como um sol que nos ilumina, é uma luz que está em todo lugar, não precisaremos mais buscá-la. Aqui, batalhas e batalhas, lá, banquetes, comemorando as batalhas que houveram aqui. Aqui, pecado, nos atormentando, fazendo a gente lutar contra ele todos os dias, fazendo-nos cair e tentar levantar de novo. Pecado, nosso maior inimigo. Lá, a ausência total de pecado. Vocês compreendem o que Paulo quis dizer agora? Não há comparação. A maioria das pessoas teme a morte, então, por quê? Inclusive cristãos. A gente teme, algumas pessoas, a maioria, teme a morte por medo do desconhecido. Como nunca morremos, tememos como será. Mas para o medo do desconhecido, Jesus veio ao mundo nos revelar uma verdade. Que verdade? Há uma vida eterna, há esperança. Pascal dizia, quando perguntavam a ele: é verdade que o senhor, sendo um intelectual, um filósofo, um cientista, o senhor acredita mesmo que Jesus ressuscitou? E ele dizia: eu prefiro acreditar em quem dá a vida por uma verdade, do que quem vive a vida toda por uma mentira. Se os discípulos morreram por essa verdade, se centenas e centenas de cristãos morreram por esta verdade, eu acredito, Jesus ressuscitou, é verdade. E Jesus ressuscitar muda tudo, gente, porque o fato de ele ressuscitar significa não só que ele realmente era o Filho de Deus, mas que há uma eternidade reservada para nós. A palavra de Deus diz: se com ele vivemos, se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Amém? O texto que nós lemos no começo do culto de hoje, em João capítulo 11, diz que aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, não precisamos temer o desconhecido, porque Jesus veio para mostrar que esse desconhecido pode se tornar conhecido para quem crê nele. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Muitas pessoas também têm medo da morte, por pena de deixar aqui, para trás, quem ama. E Paulo, é lógico, sentia por ter que deixar os irmãos. Você viu no texto que ele relata isso. Eu sinto um dia ter que deixar vocês. Mas ele compreendia que o amor do Senhor Jesus era incomparável. Gente, o amor de Jesus é incomparável. Não dá para comparar com o amor, com nenhum tipo de amor que nós temos nessa terra. Mesmo que você ame tanto seu filho, mesmo que você ame tanto sua esposa, mesmo que você ame tanto seus pais, não há amor como o de Jesus Cristo. Quem experimentou esse amor, ou quem experimenta esse amor, compreende realmente aquilo que Jesus disse: quem não abandona pai, mãe, filho, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Porque uma vez que a gente experimenta esse amor, a gente compreende que ele é ilimitado. Todo amor terreno tem sua limitação, mas o amor de Cristo não vê limites. Ele nos ama independente do que nós somos. Falamos disso domingo, né? O amor de Deus independe de você. O nosso amor depende do outro. Depende se o outro torna-se amável ou se ele se comporta como amável. Se ele não é amável, é difícil a gente amar. E às vezes pode ser até um filho. Às vezes pode ser até a mãe ou o pai. Se não é amável, é difícil amar. Mas Cristo não. Ele ama a cada um de nós, independente do que nós somos. O seu amor independe de nós. Então esse amor é incomparável. Não dá para comparar com o amor que sentimos por nenhum outro ser humano. E quando a gente entende esse amor, a gente perde o medo da morte. Porque não estamos deixando amados, estamos indo para o amado. Estamos indo nos encontrar com o amado. A terceira coisa pela qual as pessoas temem a morte é porque elas não creem nas promessas de Deus. Não creem, por exemplo, quando Jesus disse em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Muitas pessoas duvidam dessa promessa, quando o tempo da morte está se aproximando. Mas para a gente crer nessa promessa de Jesus, basta a gente lembrar das outras promessas que se cumpriram.
E foram tantas, não é, irmãos? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Promessa de Deus, cumprida. Amém? João Batista dizendo: vem um depois de mim, que eu não sou digno de desatar as sandálias, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele veio. Jesus disse: quando eu for, o Espírito Santo há de vir, e será derramado sobre todos vós, e irá convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito veio. Todas as promessas do Senhor se cumpriram. Porque a promessa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu estou preparando lugar, não se cumprirá? É claro que sim. Amém? Deus nos prometeu a vida eterna, e Ele não falha em suas promessas. Paulo viveu uma comunhão com Cristo, irmãos, que o permitiu não apegar-se demasiadamente ao mundo e não ser negligente também com o mundo. Ele teve um encontro com Jesus em um ponto onde o céu e a terra se encontram. Para Paulo, esse mundo e o céu só tinham uma diferença: é que no céu não haveria mais mal, e nesse mundo ele jaz no maligno. Mas a presença de Cristo ficou tão grande na vida desse homem, que ele caminhava na terra como que caminha no céu. É o que a palavra de Deus pede de nós, que nós sejamos nesta terra forasteiros, pessoas que caminham aqui sem pertencer a este lugar, mas ainda caminham aqui. Paulo não tinha essa dificuldade. Ele sabia que estava na terra, mas também sabia que era cidadão do céu. O que vai nos tirar o medo da morte é essa convicção de que estamos na terra, mas já somos cidadãos dos céus. Richard Baxter, grande pregador, aos 76 anos, devastado pela dor e pela doença, foi visitado por um irmão de sua igreja, que disse: caro senhor Baxter, como o senhor está passando? E ele disse: estou quase bem. Deus está me despojando de tudo, para me dar tudo que eu jamais imaginei ter. Já parou para pensar nisso? Que a morte é Deus nos despojando de tudo que a gente acha que tem, mas para nos dar tudo que a gente jamais imaginou ter. A morte não é a pior coisa que possa nos acontecer, meus irmãos. A pior coisa que pode nos acontecer é morrer sem Cristo. Cristo é a nossa garantia de não morte, mas de passagem dessa história para a eternidade. Deus primeiro nos chama para viver com Cristo. O que vem depois disso é ser amado por toda a eternidade. É isso o convite do Senhor. Começar um relacionamento de amor aqui, e esse relacionamento se estender por toda a eternidade. Como Paulo amava o Senhor, irmãos. A gente vê pelas cartas dele, a gente vê pela vida dele, como esse homem amava o Senhor. E como eu me sinto pequeno, vendo tanto amor que alguém pôde ter pelo seu Senhor e seu Mestre e seu Salvador. Mas mesmo amando tanto o Senhor, Paulo nunca se isentou das responsabilidades de vida aqui na terra. Há alguns irmãos que acham que amar o Senhor é abrir mão da vida e esperar a morte. Paulo mostra para nós, através da sua vida e das suas cartas e do seu comportamento, que amar ao Senhor é amar o céu, é amar a terra, é amar a vida. Vida aqui e vida eterna. Você não pode querer encontrar no céu Jesus se você não o encontrou na terra. Seu primeiro encontro com Jesus é aqui, não é lá. Lá no juízo é o encontro com aqueles que vão se assustar, porque não sabiam da grandeza do nosso Senhor. E aí é o que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Eles vão ter que ver, mas vão ver de maneira assustadora. Nós não, nós já o temos visto. Nós falamos com Ele, nós oramos para Ele, nós cantamos para Ele, nós lemos Sua palavra, nós nos reunimos para adorá-lo, nós o conhecemos. É preciso conhecê-lo na terra
para ter a certeza de encontrá-lo na eternidade. Muitas pessoas, irmãos, têm suas vidas como preciosas, mas não cuidam que essa vida seja eterna. Não adianta uma vida preciosa que só se resume nessa terra. A vida ela é preciosa mesmo quando você pode olhar para ela e dizer: esta vida eu poderia viver para sempre e não desagradaria ao meu Deus se eu a vivesse assim para sempre. Essa vida seria do agrado do meu Senhor. Essa vida merece ser eterna. A vida que vale a pena é aquela que pode ser celebrada eternamente. Por isso, meus irmãos, vamos gastar nossos dias amando o nosso Senhor em tudo que fizermos. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 14, verso 8: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Será que minha vida, a sua vida, nós podemos dizer isso? Essa vida é uma vida que celebra o Cristo que vive em mim. Pastor John Piper tem uma pregação chamada Não Desperdice Sua Vida. Eu já contei isso aqui uma vez na igreja, mas vou contar novamente. Nessa mensagem ele fala que um casal americano trabalhou e conseguiu se aposentar rapidamente, antes dos 60 anos de idade. Agora, saiu numa revista, e ele leu o artigo na revista, que o casal vive numa casa de praia muito bonita, onde eles não precisam mais fazer nada, não precisam mais trabalhar, e eles passam os dias que lhes restam colecionando pedras do mar. E isso é celebrado na revista como uma vida próspera e bem encerrada. Vocês imaginem alguém chegar na eternidade com esse tipo de vida. Você imagina esse casal chegando diante de Jesus, e Jesus perguntando: o que vocês fizeram da vida de vocês? E eles dizerem: nós trabalhamos a vida toda para terminar a vida colecionando pedras. Senhor, veja a nossa coleção de pedras. A gente precisa entender que tipo de sentido nós estamos dando à vida que Cristo deu a nós. A gente precisa entender o que nós vamos mostrar para Cristo quando chegarmos lá. Quando Jesus perguntar: eu lhe dei a vida, enchi ela de todas as possibilidades, o que você fez com ela? Vocês lembram da parábola dos talentos, né? É mais ou menos isso. O que você fez com as possibilidades de vida que eu lhe dei? O que nós vamos entregar para o Senhor? Nós vamos dizer: Senhor, eu gastei minhas horas dormindo, vendo televisão, gastei horas na internet, gastei horas de videogame, gastei horas... Eu nem sei o que eu fiz, Senhor. Eu sei que nada do que fiz tem significado eterno. Irmãos, a única coisa que vale a pena ser vivida mesmo é aquelas as quais têm significado eterno. Coisas que poderão ser celebradas eternamente. Por favor, pensem nisso. Existem os momentos de diversão, existem os momentos de lazer, mas quais são os momentos que você tem vivido, que você pode dizer: esse momento pode ser celebrado eternamente? O momento em que eu falei de Cristo para alguém, o momento em que eu socorri quem estava ferido, o momento em que eu dei uma palavra a quem estava desesperado, o momento em que eu ouvi alguém, o momento em que eu trouxe vida a quem estava morto. Essas coisas serão celebradas eternamente, e elas precisam acontecer em nossas vidas. Elas honram o Senhor e elas dão a nossas vidas o sentido real que elas devem ter, porque nós só podemos ter Cristo, uma comunhão plena que nos tira o medo da morte, se nossas vidas estiverem sendo vividas como Cristo as viveria. Amém? Muitos de nós têm medo da morte porque não vivem como Cristo e em Cristo e da maneira que Cristo viveria. Que nós possamos pensar nisso. Amém? Vamos orar? Vamos entregar nossas vidas ao Senhor. Após a minha oração, você não vai embora, você fale com o Senhor sobre o que você ouviu nesta noite, tá bom? Seja bem sincero com Ele sobre os seus temores, sobre a necessidade que você tem de buscar mais a presença dEle em sua vida. Obrigado, Pai, por esta noite, que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sempre sobre nós. Que o amor de Deus, a comunhão do Teu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre.
Amém.